existe ou o Vitor Pereira não serve para o Flamengo. A gente não pode ficar nessa coisa de, né, extremos, ou na euforia completa ou na mais absoluta depressão. Então o Flamengo teve uma atuação abaixo do que pode hoje, não conseguiu solucionar uma partida que é um desses jogos em que o primeiro gol resolve tudo, né? É claro, exceto quando sai já no final, mas se o Flamengo consegue uma vantagem no primeiro tempo, não venceria apenas por 1-0, certamente não. Não conseguiu fazer isso. Eu acho que o Vitor vai se debruçar sobre a maneira como o Flamengo atuou e isso é o que importa, não o fato do jogo ter terminado em 0-0. Isso não tem absolutamente nenhuma relevância. A gente está vendo aí já alguns lances dessa partida, né? Os melhores momentos deste Madureira 0, Flamengo também 0. Vocês pontuaram muito essa postura do Madureira, né? Essa postura muito defensiva, mas o Flamengo jogou abaixo do que jogou contra a Portuguesa ou tem muito a ver também com o que encontrou do seu adversário? Assim, em cima do que o André falou, o Madureira veio com a preocupação somente defensiva, né? Porque nem assim a gente fala, não, veio por uma bola, por um contra-ataque. Isso, muitas vezes o Madureira até teve a possibilidade de puxar esse contra-ataque, mas preferiu segurar um pouco mais a jogada, enfim. Talvez um gol no início da partida, assim como aconteceu contra a Portuguesa, a gente teria mais uma vez um placar mais elástico, né? Porque aí o Madureira teria que sair um pouco mais, e aí a gente conhece um pouco da qualidade do Flamengo. O Flamengo não ter feito o gol, seja no início do jogo para trazer um pouco mais de tranquilidade, seja no meio ou no final, é isso que chama um pouco mais a atenção, conhecendo esse poderio ofensivo. Em cima do que o André falou, todos os times, né, tirando, com exceção o Flamengo, ele usa o estadual realmente para preparar alguns processos, né, Glaucio? Então, algumas equipes estão entrando com times reservas, outras não estão se preocupando muito com resultados. O que chama a atenção mais do Flamengo, e quando o Flamengo empata com o Madureira, a gente faz uma pontuação aqui e o torcedor se preocupa muito pelo que o Flamengo tem pela frente, né? Então, assim, o Palmeiras tem a preocupação da Supercopa contra o Flamengo, mas o Flamengo tem um Mundial de Clubes, né? Que é um sonho. Então, eu acho que quando o torcedor olha para esse confronto do Madureira e vê o Flamengo não vencendo, o Flamengo em muitos momentos tentando talvez até vencer, mas pela qualidade individual dos jogadores, como o André falou muito bem, principalmente do Arrascaeta. O Gerson foi marcado, então sofreu muitas faltas, acabou se irritando um pouco mais com relação a isso, mas é a preocupação que se tem pelos desafios que o Flamengo tem pela frente. Então, assim, é importante o Vitor corrigir algumas coisas, seja de posicionamento, seja de finalizações a gol, enfim, porque o Flamengo tem esse confronto contra o Palmeiras e tem principalmente um Mundial de Clubes, que é o sonho do torcedor, enfim, que é o objetivo talvez maior de um clube na temporada, mas o Flamengo tem esse desafio logo em fevereiro. Então eu acho que tem sim. Se o Vitor Pereira, na coletiva, antes do jogo, ele tinha algumas preocupações com relação ao Flamengo, mesmo vencendo por 4-1, com certeza, após o jogo do Madureira, ele tem outras preocupações e algumas correções que devem ser feitas aí para essa sequência do Flamengo. Você falou de finalizações, a gente tem números interessantes aí. Das últimas vezes em que o Flamengo teve ao menos 10 chutes, mas não marcou na partida. Hoje aí, contra o Madureira, 10 finalizações, 4 no alvo, 13 finalizações e 1 no alvo contra o Coritiba em 6 de novembro e contra o Corinthians, 0-0 também, 19 finalizações e 6 no alvo, André. Talvez um dos ajustes aí que de fato o Vitor esteja de olho agora. Se né, nas chances que não foram muitas, né, que o Flamengo teve de pelo menos fazer um gol, houvesse mais capricho, houvesse mais sorte, houvesse mais coisas circunstanciais do futebol, a bola bateu na trave, poderia ter entrado tranquilamente. A gente estaria falando sobre outra coisa que, né, obviamente teria que mencionar que o Flamengo não teve a produção que a gente esperava que tivesse, que alguns jogadores estiveram abaixo, que o Madureira marcou muito bem, mas aí vamos supor que a bola tivesse entrado no chute do Gabriel, mas o poder de finalização do Gabriel resolveu o problema. O Flamengo ganhou por um placar magro e o Vitor precisa, né, abrir o olho dele, porque foi pouco. Esse gol podia não ter saído, o Flamengo teve muita dificuldade. No final, ia dar na mesma, porque o que a gente espera que aconteça nesses jogos entre o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, e os times pequenos do Rio de Janeiro, é o que aconteceu no Maracanã contra a Portuguesa. Goleada, um monte de chance, entrosamento claríssimo, jogadores tecnicamente, assim,
absurdamente talentosos, fazendo a diferença logo de início. Não foi o que aconteceu hoje, porque o Flamengo não esteve fino. Essa é uma expressão que a mídia esportiva espanhola utiliza muito. O que é não estar fino? É não estar com a melhor sintonia das suas capacidades. É você estar um pouco fora daquele que é o seu normal. O Flamengo esteve assim hoje do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual em relação a alguns jogadores que quase sempre são decisivos. Vitor Pereira falando. Vamos ouvir então o técnico do Flamengo. A minha preocupação. Depois o Mateusão, para forçarmos ainda mais porque eles depois fecharam-se mesmo no último terço, com cruzamentos, para ver, porque ele é um jogador alto, um jogador que pode agora arriscamos tudo, tiramos o lateral esquerdo, tiramos também o Ayrton, porque tenho receio que ele se lesione numa altura destas, não é? Porque jogou 90 minutos e passado 3 dias foi obrigado a jogar. E estas questões das lesões, para evitar lesões, tem que ser, nas substituições, têm que ser salvaguardadas. Ok? Vitor, Leandro Nossa, né? Viva! Queria que você explicasse o planejamento agora. O Flamengo pega o Palmeiras dia 28, mas tem mais 2 jogos no estadual. Qual o time que você pretende usar nesses 2 jogos? Queria que falasse também da opção pelo Marinho na esquerda, se vai ser circunstância de jogo sem ter o Felipe Luiz. Você tem treinado isso? É assim. Vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar e que para adquirirmos ritmo, não é? para adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? Tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras. Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, pela equipa que está, pelos jogadores, mesmo cansados, têm que jogar a mesma. Relativamente ao Marinho na esquerda, pelo facto do Filipe Luís estar fora, pelo facto do Ayrton parecer-me que estava ainda com dificuldades, e para evitar a lesão do Ayrton, optamos por jogar com o Marinho bem aberto, é rápido, para tirar cruzamentos. E ele tentou fazer bem, não é? Tentou fazer bem. Neste momento estamos condicionados porque o Filipe Luís não está. Ok? Vocês, como devem compreender, aquilo que faz parte da estratégia de planeamento é uma coisa que tem que ficar no clube. E só depois das coisas se concretizarem é que podem vir a público. Okay? Maravilha. Daqui a pouco a gente acompanha a entrevista coletiva lá do técnico Vitor Pereira, né, falando ainda. Parece que tivemos um problema no áudio lá da coletiva, então a gente vai ficar aguardando aí a retomada dessa entrevista com o Vitor Pereira. Enquanto isso, a gente vai falando já de alguns pontos que ele levantou ali. Sim. Algo que a gente já conversou, né? Então ele confirma que para o próximo jogo segurar de novo essa equipe que ele chama já de titular, de principal, justamente para dar essa... E ele diz que vamos ter que arriscar. Arriscar é, né, expor os jogadores, né? Evitar descansá-los. Talvez fosse o melhor, mas não dá. Quando ele diz temos que jogar, é porque o Flamengo não tem realmente, em relação aos seus titulares, outra opção. Os jogadores precisam ter mais lastro, ele fala, acumular quilômetros nas pernas, porque ele tem disputas de alto nível pela frente, né? Principalmente, é claro, o Mundial de Clubes. Agora, eu não sei se o Fábio ficou satisfeito com a explicação a respeito da entrada do Marinho pela esquerda. Sim. Não, mas na verdade, o Fábio já tinha matado a resposta, né? É isso, né? É isso, assim. Foi bom pontuar porque ele não tinha o Felipe Luís. E aí é lógico, você imagina que o Ayrton Lucas, né, teve o jogo contra a Portuguesa, em Maracanã, muito quente. E aí ele não tinha uma outra opção de perna esquerda ali, né? De um lateral esquerdo. É que assim, a gente só
o que chama a atenção do Marinho, que é lógico que tem a explicação, e aí, enfim, é um cara que tem a perna esquerda, que o Madureira não estava incomodando por ali, então era quase um ala, né? Era jogando, de velocidade. De velocidade. Mas o que, né, o que nos assusta um pouco são as recordações que temos do Paulo Souza, né? Porque o Marinho, quando ele tem que bater o lateral, ele não tem nem o... Né, não vou falar que ele não sabe, porque todo jogador sabe cobrar um lateral. Mas você vê quando ele pega a bola para cobrar um lateral, aí isso chama atenção um pouco, porque realmente não está nas características dele, né? E atuar pela esquerda também, como um lateral esquerdo, enfim. Porque a gente fala como ala, mas é um lateral, porque o Everton Cebolinha acabou entrando, e aí o Everton Cebolinha, ele é um ponta, né? É um jogador que joga pela beirada do campo, então o Marinho teve as funções de um lateral esquerdo. Mas tudo bem, vamos aceitar essa explicação, porque realmente o Flamengo não tinha um outro lateral esquerdo para colocar no lugar e, enfim, é uma pré-temporada, o Flamengo usa esses jogos do Carioca também como um final de pré-temporada. E o importante que o Vitor disse é isso, que ele precisa dar ritmo para esses jogadores, que ele precisa que os jogadores assimilem ainda mais aquilo que ele que está pensando aí para os principais confrontos, e para que o Flamengo consiga fazer isso, o Flamengo precisa de jogos, né? Então o próximo jogo é no Maracanã, então talvez ele vá com o time principal no Maracanã, os jogadores estão mais acostumados, tem o calor da torcida, enfim, o Flamengo parece que o jogo do Flamengo flui, né, mais facilmente dentro da sua casa, e talvez, né, no jogo seguinte, que é um jogo que não é mando do Flamengo, tem que se entender aonde será esse jogo, porque o Madureira, por exemplo, era o mando de campo era do Madureira, e o Madureira manda o jogo para o Espírito Santo. Isso para um time é complicado, porque tem o desgaste da viagem, enfim, um gramado diferente, o lugar que o jogador dorme é um hotel diferente do que eles estão acostumados, e é isso para uma preparação para Palmeiras, para Flamengo, para o Flamengo ir para o Mundial, isso tem um desgaste extra. Então, eu acho que o Flamengo vem no Maracanã com o seu time principal, com alguns ajustes, e talvez aí no jogo seguinte o Vitor pense em poupar alguns jogadores que, teoricamente, vão estar um pouco mais cansados. E é hora de fazer testes também, né, André? Sim. Embora ele tenha ali a sua espinha dorsal definida de time, tá, o Fábio pontuou desde o início a questão do Marinho, mas se eventualmente ele também não tiver a peça ali de substituição, ele precisa ter alguém ali que possa suprir essa necessidade. Então é o momento dele pensar quem no elenco também pode ser um substituto improviso. A explicação dele é: estamos condicionados porque o Felipe Luiz está fora. Se trata de um jogador, né, no principal elenco de futebol da América do Sul, um elenco valiosíssimo. Nesse momento não deu ao seu treinador um jogador para ele poder escalar numa situação como essa, um jogador que tivesse familiaridade com a função, e aí, no caso de hoje, o Marinho é que passou por essa experiência. Né? O jogador tem absoluto direito de não se sentir confortável, mas numa situação como a que se apresentou, entra, tenta fazer o melhor, depois internamente, a depender do nível de diálogo que a comissão técnica permite, e essa é uma comissão técnica de acordo com o que a gente ouviu no trabalho no Corinthians, não é uma comissão que conversa muito, que chega aqui e pergunta, mas o fato de ter agido assim quando trabalhou num clube não significa que as coisas serão exatamente iguais em outro clube, né? É óbvio, e existe a inteligência dos profissionais, das pessoas, né, para entender cada situação. Mas é só uma informação. Jogadores do Corinthians sempre disseram que durante o trabalho, durante a semana, o Vitor Pereira não é um treinador que pergunta muito, que consulta jogadores. Não se você joga ou se não joga, joga aquele ou não. Mas se sente bem, se não se sente, o que prefere, o que não prefere. Coisas que são normais, ele é um treinador mais reservado e é assim que ele trabalha. Não existe certo e errado, assim, linhas muito rígidas a respeito disso. Mas... O que me chama a atenção é assim, é claro que o Flamengo deveria ter ganhado o jogo, é claro que o Flamengo deveria ter chegado muito perto de ganhar o jogo, mesmo que não tivesse vencido, porque o futebol tem noites como essa. Mas, no final das contas, não há dúvida sobre o time que tentou mais, evidentemente o que teve a bola, essa é uma questão de estatística, está lá, é um fato, mas foi pouco. Foi pouco. E esse é o segundo jogo desse time. O Vitor tem... A mudança que ele fez na maneira de jogar em relação ao que o Flamengo tinha no final do ano passado com o Dorival Júnior é que não existe mais o losango ou o diamante, como queiram, né? Que o Dorival criou
para tirar o melhor dos seus jogadores e para permitir que Pedro e Gabriel formassem uma dupla de ataque, exigindo sacrifícios, entre aspas, defensivos de todos esses jogadores, porque senão, sem essas compensações, o sistema não daria certo contra adversários mais poderosos. E para mim, uma das questões que estão postas agora é como o time joga num 4-4-2 mais rígido, talvez até, a gente falou sobre isso no linha de passe, de fato é quase um 4-2-2-2. Sim. As laterais do campo estão entregues a dois meias, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, quando o Flamengo não tem a bola e precisa recuperá-la. Contra o Palmeiras isso será suficiente? Obviamente não. Contra times fortes na Libertadores será suficiente? Obviamente não. Esses dois jogadores, eles ou vão precisar ter ajuda ou o Flamengo vai precisar marcar de outra maneira. E essa é uma das questões que estão postas na montagem desse time da forma como o Vitor quer. Eu me surpreenderia se ele escalasse o Losango. Ele, quando era técnico do Corinthians, enfrentou várias vezes o Flamengo, nem todas, né? O Flamengo tinha esse sistema, porque o Flamengo mudou muito ao longo do ano passado. Mas na parte final, Copa do Brasil, ele falava nas entrevistas que o Flamengo tinha dificuldade de marcação pelos lados, porque esse sistema torna o time muito centralizado. Sim. Ele não quer, é até uma questão de coerência, né? Então, se você fez uma crítica como adversário àquele sistema, porque essa é uma dificuldade que times que jogam assim quase sempre apresentam, você não pode incorrer no mesmo problema. Então, ele vai ter que resolver uma série de coisas. O problema de hoje foi a falta de volume ofensivo e, evidentemente, a falta de mais capricho na finalização. O Flamengo teve hoje, assim, para chamar um pouco a atenção, né? Porque é da minha posição também, né, Glau? Teve a dupla de zaga considerada titular, então o Léo Pereira volta. A volta do Léo é importante, porque é um perna esquerda, e aí você coloca o Davi na posição que ele mais gosta, que é como zagueiro central. Então essa deve ser a zaga que vai enfrentar o Palmeiras, deve iniciar também o Mundial, porque você tem o Léo, que terminou o ano muito bem, um zagueiro de perna esquerda, e aí você coloca o Davi na posição que ele mais se sente confortável também. Então é uma retomada ali da posição, né? Já que no primeiro jogo o Fabrício Bruno, que foi o titular. E também dar os parabéns para a torcida do Flamengo, né, Glau? Que eu preciso falar, assim. Porque a gente conhece a paixão do torcedor, né? O Flamengo, em todo lugar que vai no Brasil, ele leva uma massa. Mas assim, a primeira vez que eu escutei o valor do ingresso, né, R$400, eu achei que eu estava enganado. Falei, não, tem alguma coisa assim. Mas realmente foi o preço cobrado. E isso talvez tenha muito reflexo, porque as pessoas que mandam o jogo para lá sabem que o Flamengo talvez não vá jogar muito, que todo mundo tem o anseio de ver esses jogadores do Flamengo pelo menos uma vez, 2 vezes no ano. Eu acho exagerado demais um jogo de Campeonato Carioca, que muita gente fala que não tem valor nenhum você cobrar R$400 de um ingresso, claro, R$200 de meia entrada. R$400 é 1/3 de um salário mínimo, né? Então, assim, não vou entrar nessa discussão, mas, enfim, eu só dou os parabéns à torcida do Flamengo, porque a gente sabe que o estádio estava cheio, que muita gente ali tirou realmente do que é necessário para passar o mês, para ver esses jogadores, para estar próximo, né, de atletas que são ídolos desses torcedores também, com merecimento por tudo que conquistaram. Mas parabéns ao torcedor do Flamengo, que mesmo com ingresso a R$400, acabou quase que enchendo o estádio. Já aqui no Sport Center tem todo o pós-jogo também de Corinthians e Água Santa pelo Campeonato Paulista, aqui na sequência do nosso Sport Center. Vamos colocar na tela agora como é que terminou o Flamengo, a formação do Flamengo em campo no fim dessa partida aí contra o Madureira, já que a gente falava das modificações. O Marinho, então, aparecendo ali pela lateral, que era o que a gente conversava, e talvez o que mais chamou a atenção. Tem o Cebolinha, que entrou também, o Mateusão, que também entrou ali. Esse é o desenho, amigos, do Flamengo no fim da partida. Muito ofensivo, né? Muita gente perto da área. Isso. É uma situação muito circunstancial que serve para pouco tempo de jogos muito específicos, quando o Flamengo tem que correr mais riscos, eventualmente jogar com jogadores fora das suas posições, mas povoar e ir para uma pressão final. Isso acontece muito no futebol. Treinadores fazem isso com muita frequência, às vezes até com um pouco mais de arrojo, digamos assim. Grandes técnicos já em situações... O jogo de hoje não tinha nenhum caráter decisivo. Eu estou falando sobre situações em que o 0-0 significa eliminação, ou tem que fazer mais um gol de qualquer maneira. Já vimos aí treinadores absolutamente consagrados colocarem zagueiro para atuar lá na frente, para tentar a bola aérea, gol de cabeça, e 4, 5 atacantes. Isso aí é uma coisa
é uma coisa comum, não é um sinal de que o técnico não entende o elenco com o qual trabalha, não é uma demonstração de carência na montagem do elenco, o grupo de jogadores pensando em todos que estão disponíveis. É uma situação para hoje, para ver se o Flamengo ganhava o jogo. De novo, gente, não alteraria em muita coisa a análise sobre o desempenho coletivo do Flamengo se entrasse uma bola no final, nessa pressão e tal. Não teria muita diferença naquilo que a gente tem de importante para falar sobre o jogo. Acho que não é característica do Flamengo, só isso, sabe? Assim, a entrevista foi cortada, né? Mas ele tava, o Vitor, ele fala isso. Não, é a bola na beirada e eu botei jogadores com estatura, o Mateusão, o Matheus França, aí empurro o Gabigol um pouco mais para dentro da área para tentar fazer esse gol. E eu concordo com o André, que é circunstancial, isso pode acontecer no final de partidas, mas não é a característica do Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo é um time de posse de bola, de arrumação tática. O Flamengo constrói as suas jogadas com tranquilidade, entre aspas. Essa tranquilidade é produzida pela qualidade que os jogadores têm. Então, assim, não é uma característica do time. Você está empatando um jogo, seja ele qual for, e aí vamos levar tudo aquilo, né? A pré-temporada, algumas experiências, a molecada também tendo oportunidade, o Mateusão, o Matheus França, mas não é uma característica do time, né? Você pode logicamente fazer alterações, você mudar, né, trazer o Everton Cebolinha para o jogo, trazer o Marinho na beirada, né? A gente prefere o Marinho, né? Talvez por características lá na direita, mas isso sim, né? O Arrascaeta um pouco mais centralizado, você optar, que nem o que ele fez hoje, ele optou em tirar o Pedro, né? Então, assim, também me chama um pouco a atenção, porque se ele queria bola aérea, a gente sabe que o Gabigol é um jogador de movimentação, né? E aí o Gabigol gosta de sair da área, gosta de criar e tá tendo esse espaço no Flamengo, e aí ele tira o Pedro e mantém o Gabigol. Então, se você vem com o Cebolinha de um lado, se você tem o lateral, o Mateuzinho do outro, se você imagina que você, diante das dificuldades, você vai vencer o Madureira com a bola aérea, talvez seria interessante manter o Pedro em campo, porque é realmente a característica desse jogador. Mas são experiências e acabaram não dando certo no jogo de hoje, deram certo no jogo contra a Portuguesa. O importante é a gente perceber e ver evoluções nesse time do Flamengo conforme os jogos forem acontecendo. Mas o povo fala também, só recebemos aqui entre assuntos do momento no Twitter, aparece Marinho e aparece Vitor Pereira também. Mas fica marcado essa principal mudança. Porque é isso, porque assim, você pode dar todas as explicações cabíveis, só que o torcedor do Flamengo, ele identifica essa mudança como algo que não deu certo, né? Então, assim, se em algum momento... Mudanças desse tipo, né? Isso, se você em algum momento, o Vitor Pereira, pensar em trazer o Everton Ribeiro para o lado esquerdo, isso vai ser um choque para o torcedor. Especificamente essa modificação é muito complexa. Isso foi o que o Paulo Souza fez e não foi uma vez só. Exatamente. Então é isso. O torcedor, ele identifica o que é bom e o que é ruim para o seu clube. Então, a memória do torcedor para do Marinho na ala esquerda, Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, isso causa um pavor, né? Porque foi algo que não funcionou, que travou o Flamengo na temporada passada. Essa é a diferença. O Paulo Souza, ele insistiu com isso por muito tempo e só a demissão dele que fez isso ser modificado. O Vitor Pereira, a gente imagina que é inteligente o suficiente para entender que o Marinho na ala esquerda é uma circunstância que o Ayrton Lucas estava mal, que poderia ter um risco de lesão, e ele não tinha um outro jogador com a perna esquerda. E aí a gente pode entender um pouco mais isso, mas eu também particularmente entendo esse reflexo da rede social, porque é algo que trouxe muita dor de cabeça para o torcedor do Flamengo. Na tela pra gente a sequência do Flamengo, então, nesta temporada. Tem Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, o Bangu também pelo Carioca, e aí no dia 28 já tem o enfrentamento com o Palmeiras, Supercopa, jogo em Brasília. Esses dois próximos jogos pelo Carioca, o Vitor Pereira falou ali no pouquinho que a gente pôde acompanhar da entrevista coletiva dele, que deve levar a campo ainda os seus jogadores titulares, os principais aí, pensando muito, claro, né, amigos, nesse primeiro jogo de maior expressão, que é uma Supercopa, vale título contra um Palmeiras, enfim, algo que eu acho que também já começa a balizar um pouco o que vai ser o trabalho do Vitor Pereira nessa temporada, né? Claro. É um jogo legal. Nas últimas temporadas, essa ocasião ofereceu jogos de futebol de alto nível.
Não há nenhum motivo para a gente não imaginar que isso vai acontecer de novo, porque são duas das melhores equipes do Brasil. Mas uma está em início de trabalho e a outra está na sequência de um trabalho que, para os padrões aqui da América do Sul, especificamente os nossos, né, nós estamos falando praticamente de uma era. Outro dia eu falei aqui, né, essa palavra ela é muito usada. O cara fica 1 ano e meio na era fulano de tal. É forte, né? Calma, né? Era o Galhardo, né? Muitos anos no River. Eu não estou nem falando, evidentemente, dos treinadores europeus, que são casos raros também, que ficaram décadas. É claro que não se trata disso. Mas aquilo que o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras não é o normal. Ele está fazendo porque está ganhando. Ele está ganhando, é evidente, né? Mas ele está desenvolvendo equipes, ele está remontando, ele está perdendo jogadores e o Palmeiras continua competitivo. Ele está usando bem a renovação de jogadores das categorias de base, embora ele tenha um problema no meio de campo agora pelos jogadores que ele perdeu e aparentemente não tem ninguém pronto, né? Eu estou falando do Scarpa e do Danilo, principalmente do Danilo, na função dele. Mas o Flamengo vai enfrentar um time que, do ponto de vista coletivo, é muito forte. O Flamengo também é óbvio, mas há uma mudança de direção e uma mudança de orientação sobre como a equipe atua. E isso precisa ser não resolvido completamente. O Flamengo não tem, olha só, até o dia... É dia 28, né? Até o dia 28 para resolver tudo e tal. Não funciona desse jeito. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ser competitivo contra o Palmeiras. Eu entendo que o Flamengo é favorito contra o Palmeiras, porque é o time que reúne a maior quantidade de jogadores acima da média e decisivos, mas essa coisa toda precisa funcionar. Hoje não funcionou. Muito provavelmente foi um ponto fora do que é a trajetória normal, mas de fato não funcionou. Capitão. É um jogo que, não vou dizer que pressiona o Vitor Pereira, mas que dá um parâmetro para o clube, para o torcedor, do que pode acontecer no Mundial, né? Então, que o Flamengo use esses jogos como vem sendo utilizados do Carioca, que não tem o mesmo nível, né? Principalmente técnico, de um jogo contra o Palmeiras, enfim, de uma semifinal de Mundial, independente de quem o Flamengo enfrente, e já projetando uma final aí, talvez, contra o Real Madrid. Mas esse confronto do Palmeiras é algo que mais se aproxima dessa missão que o Flamengo tem, tão importante, principalmente para o seu torcedor e para o clube, que é a conquista novamente de um Mundial de Clubes. Então, é algo que o trabalho tem que continuar, as correções devem ser feitas. O Flamengo tem um adversário, como o André falou, gigante pela frente. Talvez não seria o melhor momento para esse confronto, mas é o que é estabelecido, né? É uma decisão entre talvez as duas maiores potências do nosso futebol na atualidade, com relação à estrutura, a elenco, investimentos. E é algo que pode... Um resultado positivo deve trazer uma tranquilidade ainda maior para o Vitor, né? Para o Mundial, mas uma derrota para o Palmeiras, não que será terra arrasada, mas é algo que vai incomodar o dia a dia do clube, que vai trazer um peso até a viagem, né? Até o momento que o Flamengo fizer o seu primeiro jogo dentro do Mundial. Então, é algo que tem que ser tratado com muito carinho, porque pode ter um reflexo próximo aí para o trabalho do Vitor, para o dia a dia do Flamengo. A gente sabe como é que é, né? A pressão. Você vê contra o Madureira, a gente já percebe um reflexo do torcedor, uma ansiedade que ela é considerável e justa, porque o Flamengo tem jogos muito próximos, jogos importantíssimos. Então, é dar sequência no trabalho, fazer as correções que devem ser feitas. Eu acho que é importante nesse momento, como o André falou, o Vitor tem um perfil de trabalho, mas o Flamengo tem jogos que são mais importantes do que o perfil do treinador. O Flamengo tem um caminho. Esses jogadores conhecem o caminho da vitória, porque são jogadores que venceram o Campeonato Brasileiro, que venceram o Libertadores, que são competitivos, que têm um bom ambiente, né, dentro do clube, que a gente percebe que a mira desses jogadores do Flamengo, das lideranças, é uma mira de conquistas. Então, acho que seria importante o Vitor sentar, conversar, entender o que pode ser feito de bom, o que pode ser feito de ruim, como os jogadores melhores se adaptam nas questões táticas, para que ele consiga extrair desses caras aí o máximo que ele puder nesses dois duelos, né? Que é o jogo contra o Palmeiras e, na sequência, o Mundial de Clubes.